Nós estamos partindo aqui para a parte final do nosso tema dentro do curso de membresia sobre disciplina eclesiástica, disciplina bíblica na igreja. E já temos visto, que disciplina é um processo que pode culminar na exclusão de um membro da igreja local. Entretanto, para que chegue neste determinado ponto que nós não queremos que chegue, há etapas a serem cumpridas. E hoje nós vamos ver alguns aspectos, alguns estudos de casos, se a gente pode chamar assim. Vamos aplicar aquilo que temos aprendido, com a palavra de Deus até agora, dentro de alguns estudos de caso. E para que não haja confusão, no sentido de achar que os assuntos aqui abordados têm relação com coisas da igreja, com acontecimentos na igreja, eu estou tirando aqui, deste livro, tá bom? Que fala sobre disciplina bíblica, alguns exemplos de igrejas, como que trataram esses assuntos e como nós queremos tratar biblicamente desses assuntos. Então, não tem relação nenhuma, qualquer semelhança é mera coincidência, ok? Então, não sinta-se atingido ou alguma coisa nesse sentido. Então, são exemplos retirados, então, deste livro aqui. Mas antes de entrar propriamente aí nesses estudos de casos, a Bíblia ela tem muito a nos dizer a respeito de disciplina. E nós ficamos em apenas 2 textos relacionados a isso, os mais significativos, nesse sentido de disciplina, do processo de disciplina até a possibilidade da exclusão. Mas eu quero ler com os irmãos todos os textos que estão relacionados à disciplina nas Escrituras. A gente vai ler nessa manhã o que a Bíblia tem a nos dizer a respeito de disciplina, começando com Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 14. Nós vamos ver nesse texto que o próprio Deus nos disciplina. Ele é nosso Pai e, como Pai, Ele tem todo o direito de nos disciplinar. E o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Mateus 18, 15 a 17, nós já lemos ao longo desse nosso estudo,
que é aquele processo que o próprio Jesus dá, de ir ao irmão, né, confrontá-lo. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não ouviu, leva 2 testemunhas para que a palavra seja testemunhada. Se ouviu, ganhaste o teu irmão. Se não ouviu, leva à igreja. Se não ouvir, ainda assim a igreja, aí considera-o como gentil e publicano. Então nós não vamos ler, assim como 1 Coríntios 5, de 1 a 11, que também fez parte aqui do nosso estudo, então nós não vamos ler novamente. Temos ainda Gálatas, capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Ainda 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 a 15. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós, porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês, nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. Porque, quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça à nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Mais um texto relacionado à disciplina. 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 20, a partir do 18, para ter uma compreensão melhor. 1 Timóteo 1, a partir do 18. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, e firmado nelas você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Então veja que era uma linguagem comum de Paulo, né? Usar essa expressão, entregar a Satanás. Ainda 1 Timóteo, capítulo 5, versos 19 e 20. Aqui nós vemos que pastores também estão sujeitos à disciplina. Olha aí. Não aceite denúncia contra presbítero, contra pastor, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. E finalmente, Tito, capítulo 3, versos 9 a 11. Tito, capítulo 3, versos 9 a 11. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões,
depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Então nós vemos nessas passagens que Deus se interessa em que nós entendamos e pratiquemos a sua verdade, pratiquemos a sua palavra, e a sua palavra fala a respeito de disciplina, né? Jesus, ele tem um intenso desejo que a nossa vida esteja de acordo com a nossa fala, que a nossa prática de vida esteja de acordo com aquilo que nós cremos, de acordo com a palavra de Deus. E se a nossa vida não confirma as nossas palavras, a obra de evangelização vai ser prejudicada. E por isso, portanto, a igreja precisa ser uma igreja que vive a marca da disciplina, ok? Então nós vamos iniciar aqui alguns estudos de caso. Como eu disse, não tem relação nenhuma com acontecimentos da igreja local, tá bom? Estou tirando aqui do livro e vou ler aqui. Os nomes citados são nomes fictícios, tá bom? Para preservação das pessoas envolvidas aqui em cada caso das igrejas que estão aqui colocadas, tá bom? O primeiro caso, que é um caso muito rotineiro, infelizmente, é a questão do adultério. Então diz assim: José estava envolvido ativamente no ministério de misericórdia da igreja e até ajudava a liderá-lo. Seus amigos mais próximos, que eram presbíteros da igreja, haviam começado a conversar com ele a respeito das dúvidas que ele tinha sobre a fé cristã. Certo dia, a esposa de José entrou em contato com um deles e revelou que ele havia recentemente se envolvido em pelo menos um relacionamento extraconjugal, talvez mais. 2 presbíteros se encontraram com ele diversas vezes, em particular, para tratar tanto do adultério quanto das dúvidas, mas sem sucesso. José admitia que suas atitudes eram erradas, mas respondia às perguntas sobre continuar saindo com outras mulheres de forma evasiva e pouco clara. Várias semanas depois, ele disse aos 2 líderes que estava deixando a esposa e que seu casamento havia acabado. Em poucos dias, ele saiu de casa. A pergunta que se faz: José deve ser excluído da igreja ou não? Em caso afirmativo, com que urgência o José tem que ser retirado do rol de membros da igreja, deve ser excluído da igreja? Então aqui no livro, o autor começa colocando algumas questões aqui. Primeiro ele avalia, precisa haver uma avaliação do pecado. Então como ele faz essa avaliação? Que o adultério é um pecado grave. Nós não temos dúvida. O adultério é um pecado grave que de imediato põe em dúvida a profissão de fé de quem pratica. Quem pratica o adultério, okay, não tem como a gente confirmar a profissão de fé de uma pessoa que comete um pecado grave como este. Alguns chegam a dizer que ele compromete por completo. Eu não concordo com essa parte. É um ato de traição significativo que até não cristãos, em geral, reconhecem como errado. A traição, o adultério, é algo que até pessoas do mundo, pessoas não cristãs, vão considerar como um ato errado, como algo que não deve acontecer. É o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto, algo que estava sendo praticado por um membro daquela igreja e que Paulo vai dizer que nem entre os gentios se ouvia falar tal prática. Então aqui continua dizendo que ele deturpa, esse pecado, ele deturpa profundamente a representação de Jesus, porque Jesus jamais foi e jamais será infiel à sua noiva, a igreja. Então isso macula a imagem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trata-se de um pecado que destrói casamentos, destrói filhos, destrói igrejas, destrói amizades. E ele conclui essa questão deste argumento, avaliando o pecado, dizendo que o adultério não é um pecado no qual alguém tropeça por ingenuidade ou ignorância. Eu não sabia que isso era pecado. Sabia. Sabe, isso é pecado, é muito nítido nas escrituras, Então não é por ingenuidade.
ah, mas eu fui levado ou eu fui levada. Não, você não é ingênuo, você não é ingênua, você não é ignorante acerca deste assunto, que a palavra de Deus fala com total clareza que o adultério é pecado. Então é um pecado arbitrário e premeditado, que revela um coração extremamente endurecido e autoiludido. É um coração que está endurecido, e o coração endurecido nos leva a não ouvir a palavra de Deus, a não nos voltar para a palavra de Deus e continuar na prática contumaz do pecado. Sendo assim, uma prática contumaz, a igreja não tem como afirmar, né, ou reafirmar a profissão de fé dessa pessoa. E aí ele conclui dizendo que não é inconcebível que em certas circunstâncias o adultério possa levar a essa exclusão imediata, né? Foi o caso que aconteceu aqui, né? Ele foi procurado por pastores e não houve sucesso. Aí todo o processo, né, lá de Mateus 18 foi feito, foi concluído, até chegar ao ponto da excomunhão. Mas ele vai, além de avaliar o pecado, então veja que é todo um processo. Começa com a avaliação do pecado. No caso do adultério, ele coloca como um pecado grave, de fato é. Mas há necessidade de sempre avaliar o arrependimento. Não vamos esquecer que nesse processo disciplinar pode haver arrependimento. E quando há arrependimento, o que a gente faz? Acabou, morreu o assunto, né? Obviamente trata-se, vai continuar se tratando o assunto, mas não prossegue não continuamos com o procedimento para a exclusão. Então ele fala sobre essa avaliação do arrependimento, né? Se um adúltero é descoberto, como José foi, pode-se esperar que ele reaja de forma defensiva. Normalmente é dessa forma que a pessoa vai reagir. Foi descoberta, ela vai se colocar na defensiva, né? Pelo menos em um primeiro momento. Mesmo que seja um cristão, ele pode se colocar na defensiva, querer se defender, querer justificar o injustificável, porque pecado não se justifica, não tem como justificar pecado. Afinal, um coração precisa ter endurecido bastante para se desviar tanto. Ainda assim, o coração de um cristão deve derreter rapidamente quando interpelado sobre a imoralidade sexual, talvez em questão de dias, se não de horas. Então, um genuíno cristão, alertado pelo Espírito Santo que habita nele, ele vai estar convicto do seu erro, vai assumir a responsabilidade pelo seu erro e arrepender-se. E arrependimento é mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de comportamento. Espera-se que um adúltero arrependido seja caracterizado por uma tristeza genuína, pelo ímpeto de se livrar do pecado, ou seja, eu quero me livrar disso, eu vou abandonar este pecado, eu não vou mais cometer este pecado, ou seja, eu vou deixar este relacionamento extraconjugal. Indignação para com o pecado deve nos causar nojo, o pecado deve trazer indignação para a vida do Filho de Deus, pelo temor. Quando nós pecamos, devemos estar envolvidos pelo temor a Deus, e envolvidos por esse temor a Deus, vamos nos dobrar e vamos colocar diante do Senhor a nossa palavra de arrependimento, né? Pelo zelo, entre outras coisas também. Então, desde o início, né, na história aqui de José, ele foi evasivo. Não estava claro se ele tinha a intenção de insistir no pecado, mas também não estava claro se pretendia abandoná-lo. Então ele ficava ali, como se diz, como a gente fala numa linguagem nossa, ele estava empurrando com a barriga, tentando, né, ao máximo enrolar ali os pastores, aqueles que estavam envolvidos no tratamento dessa questão. Nas primeiras 2 semanas, quando apenas 2 presbíteros estavam a par da situação, José parecia achar-se em um estado de indecisão quanto a que caminho escolher. Por esse motivo, então, esses pastores optaram por não agir de imediato. Então, veja, eles foram até o José, né, por saberem, receberem da mulher a triste notícia que ele estava em adultério, foram até o José, conversaram com ele, explicaram para José, e José ficou ali indeciso se ele
abandonaria o pecado ou se ele continuaria, né? Ele não deu a entender de fato qual era a posição dele. Então os presbíteros, né, os pastores, decidiram não proceder com a exclusão de imediato, mas ainda deram um tempo para que José fosse trabalhado ainda. Ele fala também a respeito de outros fatores que vão envolver este caso. Então, as supostas dúvidas de José sobre a fé, como vimos lá no início, José tinha fortes dúvidas sobre a sua fé. Quais eram essas dúvidas, né? Ele não relata. Mas isso pode ter sido outro fator que pesou na decisão dos líderes de não agir de imediato. O que isso quer dizer? Pode ser que no ato de você estar admoestando aquela pessoa, aconselhando aquela pessoa, você descubra que aquela pessoa nem salvo é. E aí, como que a igreja vai tratar um não salvo? Não tem como tratar, no sentido de excluir. Okay? Aí o procedimento não é de aconselhamento no sentido de restaurar a comunhão, mas é no sentido de evangelização dessa pessoa, de levá-la até o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é isso que outros fatores podem acontecer. Então ele estava até começando a flertar com a ideia de que não era cristão, o que teria influenciado o modo de lidarem com a situação. Em 1 Coríntios 5, 9 a 11, Paulo vai fazer uma distinção, né, entre se associar com a pessoa imoral que está no mundo e aquele que, dizendo-se irmão, pratica a imoralidade. Então ele faz essa distinção da forma de tratamento entre uma pessoa não cristã. Essa é uma prática normal, a imoralidade vai ser algo normal. Agora, no meio cristão, no meio daqueles que conhecem a palavra de Deus, não pode ser algo normal, né? Então Paulo, em 1 Coríntios, cita essa diferença. Então, nesse caso de José, esses pastores julgaram que as dúvidas e a infidelidade estavam relacionadas, mas não era evidente o que veio primeiro, se a infidelidade, a falta de fé, ou a falta de fé e, em consequência disso, a sua infidelidade. Então, diante disso, eles decidiram, vamos prosseguir com esse processo por um tempo. Pois não, irmã? Não vejo como figurativo. De fato, Jesus está dizendo isso, afirmando isso, né? Se você olhar, né, seja no caso do homem para a mulher, da mulher em relação ao homem, né, com um olhar maldoso, vou usar essa expressão. Depois procura aí o texto, acho que é Mateus 5. É Mateus 5, né? 5:27. Lê aí para a gente. Joia. Então ele fala aí, qualquer um que atentar para cobiçar. Cobiça é pecado? Desejá-la, né? Cobiçá-la, desejá-la. Então cobiçar é isso, é você desejar algo que não lhe pertence. Aí a cobiça pode envolver vários aspectos, né? Nesse aspecto que Jesus está falando da cobiça em relação à mulher do próximo ou ao homem da próxima, ok? Cobiça, o desejo por algo que não lhe pertence. E Jesus está afirmando que isso já é pecado, já cometeu adultério no seu coração. Só que nós, como seres humanos, não temos como avaliar o coração, avaliar a mente. Por isso que nós falamos, concluímos aqui a parte prática, né? A parte teórica, melhor dizendo, do nosso estudo, afirmando que o pecado, para ser tratado, precisa ser visível. Não adianta eu ficar supondo, não, eu acho que a irmã Rejane está fazendo assim ou assado. A gente não tem como tratar no achômetro, não é assim, né? Então, mas Jesus afirma aí, sim, eu creio que fala de uma forma literal, que
já cometeu adultério no seu coração. E aí, deve pedir perdão, né? Primeiro a Deus, né? Que deve pedir perdão a Deus e fazer um pacto com Deus, um pacto com seus olhos, né? De não observar, de não olhar com olhar cobiçoso, seja para uma mulher, seja para um outro homem que não é o seu marido, que não é a sua esposa. Tá bom? Consegui responder? Tá bom. Aí ele vai falar então da decisão. Então, a avaliação do pecado, avalia-se o arrependimento, se há o arrependimento ou não, outros fatores que podem estar envolvidos no caso, e aí, dentro dessa avaliação, se vamos prosseguir, dar mais tempo para a pessoa, né, para conscientizar-se, para, como a gente diz, cair a ficha, né, e se conscientizar do seu pecado. Mas aí ele vai chegar aqui na parte da decisão. O que essa igreja decidiu com relação ao José? Assim que José anunciou que estava abandonando o casamento, lembra que conta a história, o que aconteceu, a mulher procurou os pastores da igreja, os pastores foram até ele e depois de 2 semanas, né, ele relatou que estava saindo de casa, que o casamento dele tinha acabado, ok? Então ele anunciou, assim que ele anunciou que estava abandonando o casamento, demonstrou sua determinação ao sair de casa, os pastores concluíram que ele era caracteristicamente um não arrependido. O fato dele dizer, eu vou sair de casa, e de fato tomar a atitude de sair, demonstrou que ele não estava arrependido. Ele tomou a decisão de ir com aquela que ele estava envolvido. Então José havia sido avisado repetidas vezes, mas estava decidido a seguir em seu pecado em vez de seguir a Jesus. Ele sabia o que estava fazendo. Sendo assim, os pastores então propuseram, com o apoio de todo o conselho, que José fosse excluído imediatamente. E a igreja, né, em assembleia, concordou com esta decisão. Então veja, a mulher de José procurou pastores, né, que eram amigos, inclusive, né, do José, para anunciar que ele estava tendo um relacionamento extraconjugal. Foi feita então uma avaliação desse pecado, é um pecado grave. Foi feita a avaliação do arrependimento. Foi conversado com ele por inúmeras vezes. Pensaram que talvez as dúvidas que ele tinha acerca da sua fé poderia estar levando a este pecado e decidiram tratar essa questão, mas a atitude final de José foi de fato abandonar a esposa, né, abandonar a sua casa, abandonar o seu lar, mostrando então que não houve arrependimento. E é o que nós falamos aqui, a única coisa que pode levar à exclusão é a falta de arrependimento. E foi o caso de José. Essa foi a decisão, uma decisão que é bíblica. Os passos foram seguidos, ele foi procurado por inúmeras vezes, não demonstrou um arrependimento, aí infelizmente chegou no último estágio da disciplina, que foi a exclusão. Tá bom? Irmão Anderson, ia falar? Bom dia, Paz. Tem um filme que eu me esqueci o nome agora que retrata isto muito, né? Um casal onde o homem, ele começa a trair a esposa, né? Só que não com, vamos dizer assim, como uma outra mulher física, e sim virtual, né? Ou seja, ele foi para o lado da pornografia e desejava aquelas mulheres no coração, né? E ninguém ficava sabendo, nem mesmo a igreja, até quando a mulher entrou dentro de casa e viu no computador do homem, né, que ele deixou ligado na página, e ela viu esse grande problema, né? E o que o senhor me diz disso? Tem muitos casais, ou o homem ou a mulher, que o ato que está levando ao adultério no seu casamento é virtual. É o caso de Mateus, né, que foi citado aqui. É algo que é pecado, né? A imoralidade sexual está atrelada também
a pornografia. E, pasmem, muitos casais sofrem com isso. Tem muita gente casada que sofre com a pornografia. Homens, na maioria das vezes homens, mas não exclui as mulheres também, mas na maioria homens, né, casados, ditos cristãos, que sofrem com a pornografia, que é pecado. Precisa ser tratado, como qualquer pecado precisa ser tratado. Só que entra nessa questão do pensamento, né? Eu não tenho como dizer, o irmão Salvador está assistindo pornografia. Eu não sei. Como que eu posso afirmar isso? Né? A não ser que aconteça o que aconteceu no filme, né? A irmã Rose vai lá, pega o computador, cuidado, nem computador tem, né? Aí pega o computador lá e vê, né? Pegou lá, ele se descuidou, vacilou. A irmã Rose pegou lá uma página. Que negócio é esse? Né? Imagino, irmã, que essa baixinha aí deve ser uma fera, né? Não, irmão? Né? Imagina ela indo para cima do Salvador, cobrando. Que negócio é esse? Né? Eu vou falar tudo pro pastor. Pastor, tem computador com celular, eu segui, né? É isso aí. Prova de Fogo. Sim, eu já assisti esse filme. Muito bom. Diga-se de passagem. Quem quiser assistir, assista. É uma boa dica aí de um bom filme para assistir, tá bom? Irmão Júlio? Mesmo que a igreja perdoe, que a pessoa se arrependeu, que tudo isso seja resolvido, a pessoa reintegrada à igreja, a gente sempre tem que lembrar a história de Davi. Davi, ele se arrependeu profundamente do pecado de adultério, mas as consequências na vida dele foram terríveis. Ele logo de cara perdeu o bebezinho, né? Depois de 7 dias de nascido. A filha dele foi violentada pelo próprio irmão. O irmão matou o outro irmão que violentou. E depois esse outro irmão conspirou contra o pai, deitou com as mulheres dele, conforme o profeta tinha falado, e depois também morreu. Então foi uma desgraça na vida de Davi, e ele se arrependeu. Agora a gente tem que ver que realmente esses pecados, eles vão ter consequências bombásticas na vida da pessoa, e não tem como evitar. Se Davi, que era um homem, né, segundo o coração de Deus, ele caiu nesse pecado e teve todas as consequências, a gente imagina que isso também vai acontecer com todas as pessoas que venham a cometer esse pecado. É o que a palavra de Deus diz. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Pecado não fica impune. Então não fique aí achando que o seu pecado, esse seu pecadinho de estimação, que você acaricia, que você cuida com tanto carinho dele e não quer abandonar, e que você não está aos seus olhos vendo nada acontecendo, eu estou aqui, estou na boa. Primeiro, como nós lemos lá em Hebreus 12, se você está na boa, é uma forte indicação de que você é um bastardo, não é filho. Não é o pastor Eduardo que está falando, é a Bíblia, Hebreus capítulo 12, que nós lemos aqui. Se você não está sendo corrigido por Deus, se o seu pecado você está vivendo na boa, é uma forte indicação de que você precisa de Jesus como Salvador na sua vida, em primeiro lugar. Primeira coisa que você precisa é arrepender-se desse pecado, confessar Jesus como Salvador. Agora, se você é um crente em Cristo e o pecado está incomodando a sua mente, seu coração, arrependa-se. Seja humilde em reconhecer o seu pecado, né? Foi citado o caso de Davi. O Salmo 51 é Davi abrindo o coração para Deus em relação a esse pecado de adultério com Batseba. Ele vai dizer, contra ti somente pequei, fiz o que era mal aos teus olhos. Ele abre, ele rasga o coração diante de Deus. E eu creio que é nisso que está o fato de Deus ter chamado o homem segundo o meu coração. Porque ele arrependeu. Se você olhando o relato bíblico, você não vê ele novamente cometendo esse mesmo pecado. Ele arrependeu-se de fato. E arrependimento é isso.
Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, diz Provérbios capítulo 13, se não me engano. Aquele que confessa e deixa. Isso é arrependimento. Confessar. E o que é confessar? Confessar é eu concordar com Deus que eu estou errado. É eu concordar com Deus que eu estou em pecado contra Ele. Então eu preciso me arrepender. Mudar de direção, mudar de mente, mudar de comportamento. Isso é genuíno arrependimento. Tá bom? Um outro caso, também bastante comum, e que infelizmente vamos ter que tratar logo logo aqui na nossa igreja. Eu disse que eu iria tratar desses assuntos após ensinar a igreja. A igreja está sendo ensinada a respeito de disciplina. E vamos começar a tratar, tá bom? O membro não participante. Pega a lista de membros da igreja hoje. Nós temos 73 membros na lista de hall da nossa igreja. Desses 73, um número significativo, eu consigo contar nos dedos de uma só mão quantas vezes eu vi aqui na igreja. Nos dedos de uma só mão, eu consigo contar as vezes que eu vi o cidadão ou a cidadona aqui. E como que a Bíblia trata isso? Como tratar isso, o membro não participante? Vamos lá. José, não sei se é o mesmo José da outra situação, mas novamente José, ele se tornou membro da igreja em janeiro, frequentou-a esporadicamente durante 6 meses, depois deixou de ir aos cultos de vez. De novo, qualquer semelhança é mera coincidência. Eu estou tirando de um livro. Não são situações da igreja. Mas que tem. Isso. Só muda a pessoa e a igreja, mas é a mesma coisa. Então, deixou de ir aos cultos de vez. Durante o tempo em que, de fato, frequentava a igreja, chegava atrasado, saía mais cedo e nunca se relacionava com as pessoas. Por isso que eu tomei cuidado de falar que eu estou tirando do livro, que demonstra a realidade que eu e você estamos vendo, que a nossa igreja vive. Um pastor conseguiu almoçar com ele em fevereiro e tentou marcar outras refeições. No entanto, José cancelou todas elas na última hora, em geral com a desculpa: surgiu um imprevisto no trabalho, desculpe. Quantas vezes já ouvi isso? Ninguém mais na igreja parecia conhecê-lo. Em setembro, o pastor percebeu que não via José na igreja desde junho e decidiu ligar para ele de novo. Deixou uma mensagem na caixa postal. Algumas semanas depois, deixou outra mensagem e enviou também um e-mail. Nenhuma das tentativas de contato obteve retorno. Vários meses se passaram e nenhum sinal de José. 1 ou 2 mensagens além daquela haviam sido enviadas. Foi então que o pastor explicou a situação para os outros membros do conselho, 2 dos quais se ofereceram para ligar ou enviar um e-mail para José. Várias reuniões pastorais depois, o nome de José foi mencionado novamente, e todos concordaram que não o viam, nem tinham notícias dele há mais de 8 meses. Pergunta: José deve ou deveria ser excluído da comunhão da igreja? Caso fosse, por qual pecado? Qual o pecado de José? Aí o mesmo processo, avaliação do pecado. O pecado de José, ele pode ser descrito de várias formas. Ele poderia ser caracterizado como alguém que está violando o pacto eclesiástico por meio do qual prometeu se responsabilizar por sua igreja local. Na nossa última assembleia, nós firmamos aqui o pacto de membresia da igreja. Foi aceito em assembleia o pacto de membresia. E todos terão conhecimento. Daqui a alguns dias nós preparamos um manual lindo, ficou lindo. E cada membro, cada família vai receber este manual, que contém neste manual a declaração de fé da igreja, né, a declaração doutrinária, aquilo que nós cremos,
a respeito da Bíblia, a respeito de Deus, de Jesus, de salvação, enfim, tudo que nós cremos relacionados à Bíblia. Tem a declaração doutrinária da igreja, o que nós defendemos. Tem também o nosso estatuto, o estatuto social da igreja, que foi reformado, tá? Foi alterado. Nós reformamos o nosso estatuto, então nesse manual está contendo também o nosso estatuto. Está contendo o regimento interno da igreja. E daqui a pouco, se der tempo, eu vou ler a parte do nosso regimento que trata dessa questão da disciplina bíblica. E, finalmente, tem o pacto de membresia, que ao você receber esse livrinho, você vai assinar, logicamente, depois de ler, né? Você vai receber, vai ler, e vai receber um documento onde você vai assinar que recebeu e que concorda com este manual. Ok? Vai ser algo que a gente vai fazer aqui. Então, ele avalia aqui o pecado, né, que poderia ser caracterizado por ele estar violando este pacto da igreja. Poderia também ser caracterizado como alguém que alega amar a Deus, mas odeia os seus irmãos. Se não quer estar em comunhão com a sua igreja, é uma demonstração de que eu amo a Deus. E a palavra de Deus diz que quem diz amar a Deus, o qual não vê, e não ama o seu irmão, o qual vê, comete pecado. Então, pode ser também esse o caso. Então, poderia também ser caracterizado como alguém que alega amar a Deus, mas odeia seus irmãos e irmãs da igreja, como demonstra sua profunda negligência para com eles. Porque nós fomos chamados a congregar, né, estar em comunhão para admoestar uns aos outros, para aconselhar uns aos outros, para ajudar uns aos outros, abençoar uns aos outros, para utilizar os nossos dons para a glória de Deus e para a edificação uns dos outros, né? Esse texto que fala aí de amar a Deus que não vê e deixar de amar a quem se vê, 1 João capítulo 4, versos 20 e 21, você pode depois ler. Talvez de modo mais concreto, José estivesse desobedecendo a ordem de Hebreus 10, 24 e 25. O que diz esse texto? Consideremos como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, né, não deixando de congregar-nos, não deixando de estar juntos como igreja, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, encorajando uns aos outros, ainda mais quando vedes que o dia está próximo. Então, o autor aos Hebreus ordena aos cristãos que se reúnam regularmente para que um encoraje e desafie o outro a amar e praticar boas obras, que é outra forma de sustentar os dois argumentos anteriores, né? A sua falta de amor em relação aos irmãos e ele violar o pacto que ele havia feito, né, com a sua igreja. O autor aponta, então, para o dia do julgamento como incentivo para que isso seja feito. Em outras palavras, ele leva mesmo esse pecado muito a sério. O fato de não congregar, o fato de não estar reunido como igreja, é tratado em Hebreus, nós estamos sendo bíblicos aqui, é tratado como algo sério. Tanto que ele vai dizer, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, haverá um dia de julgamento. Eu e você, crentes em Jesus, também seremos julgados. Não para condenação eterna, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas seremos julgados pelas nossas obras, o que fizemos de mal ou bem, até mesmo por intermédio das nossas palavras, diz as Escrituras. Então a palavra de Deus leva isso como sério, tá? O pecado da infrequência não é nem de longe tão óbvio quanto algo como o adultério, né? Entretanto, ele em geral esconde outro pecado, ou pelo menos leva a outro pecado. Imagina, uma pessoa que se afasta da comunhão. Desculpa, mas eu não vou acreditar que é uma pessoa que lê a palavra, que estuda a palavra, que medita na palavra, que vive uma vida de oração. Não dá para crer nisso. Uma pessoa que não quer viver em comunhão, nós temos, eu digo aqui, 4 armas poderosíssimas à nossa disposição para enfrentar as nossas batalhas do dia a dia, sejam elas quais forem. Nós temos a palavra de Deus.
Deus falando conosco. Nós temos a oração, onde nós podemos falar com Deus, abrir o nosso coração a Deus, expor tudo o que temos diante de Deus. Temos o Espírito Santo, que nos ajuda, que nos auxilia, que nos consola, que nos conforta, que nos exorta. E temos, em quarto lugar, a comunhão, a congregação, o convívio entre irmãos. É um aconselhando o outro, um ajudando o outro, um suportando ao outro. Suporte nos dois sentidos, né? De suportar mesmo as falhas, de suportar as infantilidades do outro. Eu não posso querer que todos tenham a mesma espiritualidade, o mesmo nível de espiritualidade que eu tenho. Cada um vai ter o seu nível de espiritualidade, mas todos devem ter o seu nível de espiritualidade. E a comunhão faz com que nós cresçamos, que nós nos desenvolvamos espiritualmente e que tenhamos, então, essa ajuda mútua para lidar com os nossos dramas, com as nossas lutas diárias. E por isso a importância que a Bíblia dá ao estar congregados como igreja, né? Deixa eu ver o que mais é importante aqui ressaltar. Sim, uma coisa que nós falamos, né, quando tratamos a respeito da membresia na igreja, sobre a importância da membresia na igreja, o porquê a membresia da igreja. Então, se a filiação na igreja consiste na confirmação pública pela igreja de uma confissão de fé individual, a infrequência impede que a igreja cumpra essa responsabilidade. Não tem como a igreja defender a profissão de fé de alguém que está longe, de alguém que não está aqui no nosso convívio. A gente não está vendo a vida da pessoa, não está vendo o compromisso da pessoa com Deus, com a sua igreja. Então, não tem como manter essa confissão de fé da pessoa. A congregação deixa de poder declarar com integridade que supervisiona o discipulado, né, do membro faltoso. Né? E o discipulado é um processo constante. E é esse processo de estarmos juntos, um discipulando o outro, um ajudando o outro, um incentivando o outro, um compartilhando das dúvidas um com o outro. Igreja é lugar da gente se doar. Não é lugar de receber tão somente, mas é um lugar de se doar. E à medida que cada um se doa, cada um recebe também. Né? À medida que eu me dou e você se doa, à medida que eu estou me doando, estou cedendo nos meus dons, usando os meus dons, você também estará usando dos seus dons e me abençoando. Já disse várias vezes aqui, repito novamente, há dons que Deus me habilitou, me capacitou e que não capacitou você. Mas há dons que Deus habilitou a você e não me habilitou, e aí você me abençoa com o seu dom. E quando você deixa de exercer o seu dom, você está deixando de abençoar a mim. Está deixando de abençoar a sua igreja. Então, é algo realmente, de fato, muito sério. Então, a congregação deixa de poder declarar essa integridade, né, que supervisiona o discipulado deste membro faltoso. Portanto, a exclusão, de fato, deixa a situação às claras. A exclusão é a maneira de a igreja dizer: não podemos explicar o paradeiro desse indivíduo. Assim, não mais confirmaremos formalmente a profissão de fé dele. Antes do irmão, só para eu não perder aqui o fio da meada, o nosso estatuto, o nosso regimento interno, ele rege que após 90 dias consecutivos da pessoa escafedeu-se, a igreja tem autoridade de excluir essa pessoa. Lógico, todo o processo é feito de procurar essas pessoas, de ir atrás dessas pessoas. Não se engane, né? Na lista de membros, pessoas que sumiram, escafederam-se, elas têm sido procuradas, né? Assim como foi feito aqui pontualmente, né? E procura, aí dá um tempo, procura de novo. São 6 anos, irmãos, que eu estou aqui e já poderia ter procedido aqui com uma limpa no hall de membros da igreja. Mas eu prefiro ensinar primeiro a igreja para fazer coisa consciente. Porque é uma decisão que cabe à igreja, à Assembleia Geral.
E já dizendo aqui, aproveitando, né? Usando o caso do adultério, esse caso também. Se a gente chegar aqui, não é uma ameaça, tá? Não entenda como uma ameaça. Mas se chegarmos com assuntos aqui diante da Assembleia Geral, a igreja tem total autoridade. Não, nós não concordamos, nós queremos continuar. Não, essa pessoa não está vindo, mas a gente quer continuar. Ah, está indo adultério, mas é uma pessoa tão bondosa. Não, nós queremos continuar. Amém. Aí vocês continuam com a pessoa e o pastor, ó, pega a biblinha dele e tchau. Porque eu vou ficar com a Bíblia, não com o pensamento humano. Ok? Não é uma ameaça, não entenda como uma ameaça. Mas a gente precisa ficar com a Bíblia, sempre. Da mesma forma, se tivermos diante de alguma situação que a igreja entende que é pecado e que precisa ser disciplinada, enfim, que precisa chegar à exclusão, e de repente o pastor, não, vamos colocar vistas grossas, panos quentes, desculpa a expressão, pé no bumbum desse pastor. Não está sendo bíblico. Okay? Sejam bíblicos. Fiquem com a Bíblia, tá bom? Independente de quem esteja aqui falando, tá? Sim, irmão Júlio. Sim. A modalidade agora é o crente virtual. Se a gente tiver, por exemplo, a pessoa que vai ser questionada, ela fala, não, mas eu assisto os cultos virtualmente. Imagina também que essa pessoa seja uma pessoa dizimista, né? Que todo mês dá o seu dízimo, e o nome dela está sempre com boa noite lá na hora do que você lê aí a lista, né? A pessoa está, pelo menos deu boa noite. Como é que enquadra esse tipo de situação? Mas a pessoa não aparece na igreja, não vem para nada. Essa é uma nova realidade, um grande desafio que nós estamos vivendo, mas eu ainda continuo afirmando aquilo que eu creio pela palavra de Deus. Não existe igreja virtual. Não existe culto virtual. E aqui um alerta. Eu tenho falado aqui que você que está em casa, né, está cultuando conosco. Mas se formos olhar para a Bíblia, o que a Bíblia fala a respeito de culto, isso aí não é culto. Mas a gente inclui você, a gente coloca você. Se depois alguém estranhar aí e quiser mais detalhes, estou à disposição para mostrar na Bíblia isso que eu estou dizendo. Não existe igreja virtual. Não existe culto virtual. Hebreus 10, 25 já é um forte argumento bíblico para isso. Não deixando de congregar-nos, de estar num mesmo lugar reunidos para cultuar, louvar, engrandecer o nome do nosso Deus. Continuando, ainda não podemos deixar de lado o fato de que essa ferramenta tem sido uma bênção para irmãos que de fato têm necessidades. Irmãos que agora estão me acompanhando, estão acompanhando o culto e que estão enfermos. Eu não estou acompanhando aqui, mas quem sabe a nossa irmã Maria de Lourdes Nascimento esteja nos acompanhando. Nosso irmão Ezequiel, que está em recuperação, e são pessoas fiéis, né? Estão aqui presencialmente. Né? A irmã Lourdes vem, né, com toda a dificuldade, até de quarta-feira, está aqui orando. Você está aí assentado no conforto do seu sofazinho. Mas, enfim, a palavra de Deus nos fala como tratar também com membro não participante. É uma nova realidade, mas eu não creio que existe membresia virtual. Isso não existe, não tem base bíblica alguma para isso. É uma realidade a qual nós fomos colocados por um determinado tempo. E como foi ruim esse tempo de ficarmos isolados. E louvado seja Deus, já estamos livres das máscaras, pelo menos lá fora. Amém? Que bênção! E a nossa oração é que daqui a pouquinho, né, dentro de alguns dias, quem sabe, já possamos estar livres das máscaras aqui dentro também, podendo louvar a Deus, né, com todo o nosso pulmão, eu poder ver o seu sorriso, a sua alegria aí também no seu olhar. Então, fica essa admoestação. Não existe igreja virtual, não existe membro virtual, não existe culto virtual. Tá bom? E eu fico aberto a qualquer irmão que esteja nos acompanhando, qualquer pessoa querendo saber mais detalhes sobre isso e discordando, mostre os textos bíblicos e eu mostro os meus e a gente vê como que a gente
se resolve, tá bom? Sim, irmão Anderson. Hoje pela manhã levantei, né? E a minha desculpa seria não vir ao culto, né? O online, que eu também não entro, né? Quando eu não venho no culto eu não entro. E minha desculpa seria que eu tinha saído com a igreja ontem, né? Mas me perguntei a mim mesmo e a Deus, né? Que negócio é esse, né? Aí é o chamado preguiça, né? Também é pecado, né? A preguiça, né? E sobre vir à casa do Senhor, tem um irmão que sempre posta isso e o pastor lê. Salmo 122, alegrei-me quando os que me disseram, vamos à casa do Senhor. É esse cidadão aí, ó, que está Né? sentado aí, ó. Mas eu acredito que atualidade há, sim, de século a século vai passando e só atualizando tudo. Mas a Bíblia, ela já é atualizada. Por que ela é atualizada? Porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabia o que era, o que é e como vai ser. Por isso que eu também não acredito em cultos virtuais, né? E uma outra posição também, pastor, na psicologia vai dizer sobre fuga, né? A fuga é tudo aquilo que eu faço de errado e arrumo uma desculpa. Então essa desculpa é a fuga. E às vezes a fuga para minha preguiça é justamente eu estar na comodidade da minha casa, sem a atenção também ao culto, né? Mas somente para o pastor ver meu nome ainda aí no hall de membros, né? Então tem essas possibilidades. Lembrando que estou dizendo de mim, não de quem. Vou me usar agora como exemplo. Ontem estive participando da formatura do Instituto Batista Missionário, ao qual eu leciono. Então teve mais uma formatura, para a glória de Deus, graças a Deus. Inclusive, 3 homens que já estão liderando igrejas. Um, inclusive, o irmão Flávio, da igreja do pastor Renato, que já está na congregação no Jardim Fortaleza, né? Ele já, mesmo antes de se formar, ele já estava lá, ele cuidando da congregação, né? E agora formou-se. A nossa oração é que dentro em breve também, né, num tempo determinado aí, ele possa ser avaliado, né, pelo concílio de pastores e quem sabe se tornar o pastor Flávio, né? Uma grande bênção. Então foi um tempo de alegria. E após lá o culto, né, uns irmãos, tanto tempo que a gente não ia lá, né? Então aí um casal lá, ao qual nós temos muito apreço, né, nos convidou para ir visitar a hamburgueria que o filho deles abriu, que foi, nós lideramos, né, o filho deles na época que estivemos ali na liderança da mocidade. E fomos lá, né, provar o hambúrguer lá. E passamos um tempo gostoso. Nós chegamos aqui em casa 1h da manhã, perto da 1h da manhã. Acordei hoje às 6h da manhã. Faz o cálculo aí, quantas horas eu dormi. Poderia ter inventado uma desculpa. Ô, irmão Júlio, irmão Giovanni, assume lá a nave lá, né? Assume lá coisa que eu não vou para a escola dominical hoje, eu estou muito cansado. Cheguei perto da 1h da manhã na minha casa, que é tão longe aqui da igreja. Não tem sido esta muitas das desculpas, porque perdoa, mas isso é desculpa, não é justificativa. Há pessoas que não estão aqui por justificativa e sempre estão comunicando com o pastor e dizendo da sua tristeza por não estar aqui, como sentem falta, né? E quando a gente estava impedido, né? Como a gente ouvia, né? Que, ai, como falta. Cadê a falta que sentia? Mas vamos lá. Oh, Deus, fala a esses corações. Continuando aqui. Então ele faz a avaliação aí desse pecado. E aí é uma avaliação também do arrependimento. Já que José se recusou a responder aos e-mails, aos telefonemas dos pastores, não houve como medir o fruto do arrependimento. E sim apenas dizer, não houve nenhum arrependimento. Se ele não tem dado respostas, se ele
está dando a mínima para a procura que pastores fizeram. Isso é uma demonstração de não arrependimento. E não arrependimento, dentro do processo de disciplina, leva à exclusão. Qual a decisão, então, que essa igreja tomou? Ainda assim, né, mesmo com tudo isso, com todo esse quadro, os pastores decidiram que não prosseguiriam para a exclusão imediata. Em vez disso, optaram pelo dízio à igreja. Palavras de Mateus. Então, eles ficaram, né, através de e-mails, telefonemas que não foram respondidos, mas precisava ainda o outro passo, dizer à igreja. Dizer à igreja. E foi isso que eles fizeram. Assim, na reunião de membros seguinte, levaram o nome de José à congregação e explicaram que, se nada mudasse, na próxima reunião, agendada para 2 meses, iriam propor a exclusão em razão da infrequência. Incentivaram todos os que haviam tido algum contato com José a ligar para ele ou lhe enviar um e-mail. Pastores também aproveitaram a oportunidade para ensinar à congregação por que a frequência é tão importante. Eles adiaram, né, a chamada assim, né, moção da exclusão por mais 2 meses por vários motivos. Primeiro, porque isso lhes daria mais tempo, seguindo a lógica de Mateus 18, para pôr à prova o arrependimento de José. Ou seja, eles já colocaram de novo em prova, vamos dar mais um tempo para que ele demonstre o arrependimento, que ele responda aí os nossos e-mails, nossos telefonemas, se for o caso. Segundo, porque daria aos amigos de José, caso ele tivesse algum e os pastores não conhecessem, daria a esses amigos a chance de se juntarem aos pastores na tarefa de chamá-lo ao arrependimento. Né? O terceiro, porque removeria o fator choque que inevitavelmente figura nos pedidos de exclusão imediata. Né? É um choque você chegar aqui, irmãos, temos que excluir o fulano de tal. Hã? A gente está sabendo de nada? Por isso que precisa passar por todo o processo. Então, é dizer à igreja, ó, está acontecendo assim, 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 com o irmão, a irmã fulana de tal, nós estamos agindo, tratando dessa forma, estamos colocando a igreja e o procedimento, vamos aguardar, e aí, como eles fizeram aqui, né? Na nossa próxima reunião, se isso não mudar, se essa situação não mudar, infelizmente teremos que colocar o nome aqui da pessoa para a excomunhão, né? Para a exclusão do rol de membros da igreja. O que mais aqui? Quarto, porque seria uma medida de última instância para tentar localizar a ovelha perdida. Então, de repente, alguém que, né, quando você coloca a igreja ciente, aí talvez alguém que tenha o contato, que de repente é vizinho, ou enfim, trabalha junto, ou outra coisa, então vai, ô fulano, seu nome, ó, colocado lá. Olha, ó, cuidado, enfim, vai ajudar nessa tarefa aí também de restauração. Também porque daria à congregação uma oportunidade de se unir em oração em prol deste indivíduo. E aí a conclusão é que 2 meses depois, ninguém havia tido notícias de José. Né? Então, haveria a assembleia, né, a reunião. Os pastores, então, requereram a exclusão dele e a congregação, em unanimidade, aceitou. Então, a igreja entendeu que deveria, então, excluir José por infrequência. Tá bom? E como eu disse, no nosso estatuto, no nosso regimento interno, rege que 90 dias consecutivos, ou seja, 3 meses. Imagina uma pessoa ficar 3 meses sem dar as caras na comunhão. Sim, exatamente. Este que é o problema. As pessoas, gente é gente e gente é esperta. E quando eu estava trabalhando no estado, tinha um rapaz que fazia isso. Ele ficava 29 dias sumido. Ele ia uma vez por mês. Como ele era concursado, não podia se fazer absolutamente nada. Só que ele tinha um agravante. Ele tinha envolvimento com drogas.
E aí o que foi proposto a ele, que ele fizesse um tratamento. E aí ele começou a ser tratado. Eu nem sei como foi depois, como rolou a situação, enfim, mas ele usava desse artifício. Né? Ele faltava, mas pelo menos uma vez por mês, ele ia. Quando chegava lá no limite, né, de faltas que podia ter, eu não sei como que ele sobrevivia, porque o salário é descontado de qualquer forma. Então, não sei o que ele fazia, o que ele tinha na cabeça. Né? E muitos, infelizmente, como o irmão Júlio disse, muitos crentes espertalhões usam deste artifício. Né? Fica 2 meses e pouco, não aparece na igreja. Aí sabe que vai dar 3 meses, opa, deixa eu ir lá, na minha maior cara de pau. E depois some tudo de novo. Então, um membro não participante, pelo menos aqui na nossa igreja, também vai ser tratado. Infelizmente, né? Feito todo o processo, chegando diante da igreja, e não havendo um chacoalhão nessa vida, né? um acordar, um despertar dessa vida. Ah, mas é o irmão fulano de tal, marido de não sei quem, esposa não sei das quantas. Infelizmente, eu não estou nem aí para isso. Ah, mas são tantos anos e tantos anos e é a mesma história. É o histórico que a gente recebe de pessoas que pulam de galho em galho, né? Não cria raízes em uma igreja. Por aí vai. Mas o meu tempo se foi. Mas eu tenho aqui mais 2 casos que eu acho importante tratar, mas aí a semana que vem eu venho com eles, que é o não membro, que é assíduo, mas que semeia discórdia. Como que a gente vai tratar isso? A pessoa não é membro da igreja e ainda assim causa discórdia no meio da igreja. E aí, como que a igreja trata isso? E outra questão, que também é muito delicada, como tratar quando é um membro da sua família que está sendo disciplinado, que está no processo de disciplina na igreja, que pode ser levado à exclusão. Como tratar? E Paulo vai dizer lá de não se associar, de nem comer. E aí? Mas é da minha família? Está na minha casa? Como que eu não vou comer com meu filho, com a minha esposa, com meu marido, seja lá quem for? Então, como que a Bíblia trata isso? Como que a gente trata essas questões, tá bom? Então, semana que vem, se Deus permitir, a gente entra nessa questão, e aí eu leio também aqui o que o nosso regimento interno trata a respeito da disciplina eclesiástica.